A Dança dos Dragões foi um dos maiores conflitos da história de Westeros. Porém, se por um lado essa guerra civil ganha o nome dessas criaturas guspideiras de fogo, por outro lado a dança foi muito mais disputada por alianças políticas e exércitos militares que apoiavam ambos os lados. Não à toa, durante toda essa segunda temporada de House of the Dragon, nós vimos ambos os conselhos, negros e verdes, tentando alcançar aliados para sua causa e mobilizar os senhores dos Sete Reinos e trazer eles para o seu lado. Mas o quão poderosa ficou cada facção durante a guerra? Será que por ter mais dragões, os negros tinham realmente muito mais chances de ter vencido? Bom, é justamente sobre isso que a gente vai discutir hoje. Eu sou o TH Magaldi e se você ama o universo de Game of Thrones, House of the Dragon e das Crônicas de Gelo e Fogo, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Bom, a Dança dos Dragões foi um conflito que durou 2 anos e ficou marcado por ter várias mudanças de lados, traições e reviravoltas durante toda a guerra. Por conta disso tudo, o poder de ambas as facções foi se alternando e variando conforme a dança avançava e o conflito ia ficando mais intenso. Por isso, aqui eu vou tentar abordar de forma ampla todas as alianças e vantagens estratégicas e militares que cada lado tinha durante o conflito. E também eu vou falar um pouco sobre as mudanças de lado, formação de exércitos e também vou comentar sobre a questão dos dragões e quais dragões cada lado dispunha. Ou seja, o objetivo aqui é a gente tentar ver de forma clara como cada lado da Rhaenyra e do Aegon II conseguiu mobilizar os exércitos, criar alianças e quão forte cada um deles conseguiu ficar durante a guerra, apesar de que vários desses números não são tão claros. Primeiro porque Fogo e Sangue é um livro de relatos, ou seja, tem várias fontes diferentes que estão trazendo as informações e a gente nunca sabe qual que é a fonte mais precisa, mais correta. Então às vezes os números têm algumas divergências e nem sempre esses números são tão claros. Parece que o arquimestre Gilden, que narra o livro Fogo e Sangue, também não tinha tanto interesse em ser super preciso com os números dos exércitos e desconsiderava várias coisas. Então vocês vão ver que para os exércitos dos verdes, por exemplo, a gente tem um pouco mais de informação. E os números dos exércitos da Rhaenyra são sempre mais vagos e mais abrangentes. Ele fala, veio milhares de soldados e não um número específico de soldados que apoiaram ela. E outro detalhe que eu acho muito importante da gente comentar é que os exércitos na época da Dança dos Dragões são muito menores do que os exércitos que a gente vê na época da Guerra dos Cinco Reis, que é o período que as Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones aborda. E tem vários exemplos dessa diferença de tamanho. Por exemplo, durante a Dança dos Dragões, o Lord Borros Baratheon reuniu 6.000 homens para lutar contra o rei Abutre, que era um rebelde fora da lei da região de Dorne e que tinha invadido as Terras da Tempestade. E depois disso, o próprio Lord Borros pega mais 4.000 homens para marchar até Porto Real e defender a cidade. E mesmo que a gente considere que foram 2 exércitos separados que ele reuniu, 4.000 homens para ir a Porto Real e 6.000 homens para marchar contra o rei Abutre, no total, a gente vê as Terras da Tempestade reunindo 10.000 soldados na época da dança. Porém, quando a gente olha para o Stannis, lá no livro A Fúria dos Reis, a gente descobre que ele levou 25.000 soldados para cercar Porto Real na Batalha do Água Negra. E olha que a gente está falando do Stannis, que nem tinha, assim, o carisma para conseguir convencer todos os Lords da Terra da Tempestade a apoiarem ele. Lembrando que o Stannis tinha acabado de matar o Renly, o próprio irmão, e muitas das pessoas, dos Senhores da Tempestade, estavam indo para o lado do Stannis não de bom grado, e sim com medo, ou várias outras casas também rejeitaram ele. Então ele nem era o líder que mais conseguia reunir forças. E mesmo que a gente considere que o Stannis também tinha apoio das casas leais à Pedra do Dragão, ainda assim os exércitos da época de Game of Thrones são realmente muito maiores dos que os que a gente vê na Dança dos Dragões. Até porque o mesmo padrão se repete quando a gente compara os exércitos das outras regiões, como do norte, da Campina, o exército dos Lannisters. Os exércitos da dança são sempre menores. E existem 3 teorias principais para isso. 2 teorias têm a ver com o lore das crônicas e uma tem a ver com a própria escrita do Martin. A primeira teoria é que o Martin percebeu que o exército da época das crônicas são consideravelmente maiores do que eram os exércitos medievais da vida real. E aí, quando ele foi escrever Fogo e Sangue, lá por 2018, ele resolveu diminuir o tamanho dos exércitos da sua história e deixou eles mais realistas. Eu particularmente acho que essa é uma teoria bem plausível, mas não dá pra gente ter certeza. Já a segunda teoria, que tem a ver com o lore,
é que a população de Westeros pode ter crescido na época da Guerra dos Cinco Reis e por isso que os exércitos são maiores nesse período. Aqui eu já não sei se eu concordo com essa teoria, porque a Dança dos Dragões aconteceu após um dos maiores períodos de paz e prosperidade da história de Westeros, que foram os governos do rei Jaehaerys e do rei Viserys. Além disso, depois da Dança dos Dragões, acontece um inverno rigoroso em Westeros e a gente tem pelo menos mais 2 grandes epidemias que atacam o reino nos anos seguintes, que é a febre do inverno e depois a praga da primavera, que matam uma galera. E além dos invernos e das epidemias, também acontecem vários conflitos entre a Dança dos Dragões e o começo de Game of Thrones. Por exemplo, as 5 rebeliões Blackfyre e a própria rebelião do Robert. Ou seja, vários outros momentos onde a população foi drasticamente reduzida no campo de batalha. Ou seja, tudo indica que no período da dança a população de Westeros tinha tudo para estar no seu auge, enquanto na época da Guerra dos Cinco Reis a população não devia estar tão grande. Ou pelo menos não devia estar maior do que na época da dança. Então essa teoria eu acho meio furada. E a terceira teoria, que é a segunda que tem a ver com o lore, é de que as grandes casas de Westeros não mobilizaram seus exércitos por conta dos dragões. Eles tinham medo de que os seus homens fossem massacrados pelos dragões, como aconteceu na época da conquista do Aegon e também na época do Maegor, né, que lutou contra várias casas e contra a Fé do Sete e também massacrou uma galera. Ou seja, as casas de Westeros não viam tanta vantagem em mobilizar boa parte do seu efetivo para que essa galera simplesmente fosse morta durante uma guerra ali com dragões, sendo que era uma guerra particular da casa Targaryen. E segura essa terceira teoria das grandes casas não quererem se comprometer tanto com a guerra, que eu vou falar um pouco mais sobre ela no final do vídeo, beleza? Agora vamos para falar sobre a divisão de poder entre as facções em si. E começando com a facção verde. Durante o conflito, os verdes tinham uma grande vantagem inicial. Eles tinham o domínio da corte em Porto Real. Por anos, os Hightower conseguiram controlar a corte do rei Viserys e conseguiram se estabelecer quase que como regentes informais do reino, especialmente nos anos finais do rei Viserys, onde ele já estava um pouco mais doente e um pouco mais distante ali do trono. Todo esse domínio Hightower da corte fica mais claro na série, onde eles acentuaram o declínio de saúde do Viserys e deixaram a Alicent e o Otto como protagonistas na política da corte. E no livro, como a Alicent e a Rhaenyra não se davam bem e as suas famílias se davam menos ainda, a Rhaenyra acabou ficando isolada em Pedra do Dragão e afastada dos holofotes do reino, o que deixou ainda mais a corte no controle dos verdes. Por isso, quando o rei Viserys morre, os verdes estão numa posição de vantagem para assumir o controle de Porto Real e coroar o rei Aegon II, usando todos os símbolos de poder disponíveis, como a coroa do Conquistador, a espada Blackfyre, o próprio trono de ferro, e o Aegon ainda dá uma volta com um dragão pela cidade, o que reforça essa ideia de que ele é o rei legítimo. Além disso, os verdes também conseguem criar fortes alianças logo no começo da guerra. As principais são as alianças com os Lannisters e com os Baratheon, que garantem uma estabilidade no ocidente e nas Terras da Tempestade e permitem que os verdes continuem avançando com seus planos. Lembrando que essas alianças foram criadas porque o Sir Tywin Lannister era mestre da moeda do conselho do rei Aegon, que garantiu o apoio da casa Lannister logo no começo da guerra. E o Aemond conseguiu um acordo com o Lord Boros Baratheon, ao propor casar ele próprio com uma de suas filhas. Além disso, obviamente os verdes contavam com o apoio da casa Hightower, que era uma das casas mais ricas e mais influentes de toda Westeros. E, teoricamente, o parentesco do rei Aegon com os Hightower deveria trazer toda a Campina para sua causa. Mas, na época, o Lord Lyonel Tyrell era uma criança e a sua mãe que era regente da Campina. Por isso, a mãe do Lyonel optou por manter os Tyrell neutros na guerra, permitindo que as suas casas vassalas apoiassem qualquer lado que elas quisessem. Provavelmente ela fez isso por ser uma mulher regente. Ela não podia apoiar a Rhaenyra abertamente, sem ficar em maus lençóis com os Hightower, que eram dos seus principais vassalos, mas também não podiam rejeitar a pretensão da Rhaenyra, já que ela própria, a própria mãe do Lord Lyonel, era uma mulher governando naquele momento. E esse impasse dos Tyrell em ficarem neutros acabou prejudicando bastante o rei Aegon II, já que por conta disso a Campina virou uma festa e várias casas apoiaram os negros, enquanto outras casas seguiram os Hightower e apoiaram os verdes. Sendo assim, na Campina, as casas Ambrose, Fossway, Graceford, Laygood, Norcross, Peake, Redwyne, Risley e Hoxton apoiaram o rei Aegon.
além, obviamente, da Casa Hightower, que foi, a maior mobilizadora aí das forças dos Verdes. Já em outras regiões, como no norte e o Vale, basicamente todas as casas apoiaram a Rhaenyra, seguindo o alinhamento dos seus suzeranos. E nas terras fluviais, os Tully ficaram num impasse, o que também permitiu que as casas vassalas se declarassem abertamente. Portanto, os Bracken, os Vance e os Strong se declararam pelo rei Aegon II. Apesar disso, quando o príncipe Daemon tomou Harrenhal e se aliou aos Blackwood para vencer os Bracken, a maior parte das casas das terras fluviais se juntou para o lado dos negros. E por fim, os Verdes também conseguiram reunir uma força considerável nas terras da Coroa, capturando alguns lordes que estavam na corte quando o rei Viserys morreu e obrigando eles a dobrarem o joelho. Com isso, as casas Rosby, Stockworth e Thorne também acabaram apoiando o rei Aegon II. Sendo assim, no total, nós vemos os Verdes reunindo os seguintes exércitos durante a dança. O primeiro é o Sir Criston Cole liderando cerca de 3.000 soldados para assegurar a posição dos Verdes nas terras da Coroa, e depois o príncipe Aemond vai recompor esse exército para marchar contra Harrenhal, aumentando seu contingente para 4.000 homens. O segundo é do Lord Jason Lannister, que lidera cerca de 8.000 homens para marchar contra as terras fluviais vindo do ocidente. O terceiro é do Lord Otto Hightower, que reuniu cerca de 5.000 homens para avançar em direção a Porto Real. Mas os números dele crescem conforme o seu exército vai vencendo e rendendo outras casas da Campina, somando as suas forças ao exército principal Hightower. Por isso, quando ele chega lá próximo de Tumbleton, o exército total Hightower está em cerca de 20.000 homens. Além disso, os Verdes também tinham o apoio dos Baratheon, embora o Lord Boros, no começo, não quisesse comprometer as suas forças diretamente na guerra. Como eu trouxe aqui no começo do vídeo, ele preferiu focar em lutar contra o Rei Abutre, que era um líder fora da lei que ficava na região das Montanhas Vermelhas. Porém, mais tarde, após ter resolvido o problema do Rei Abutre, o Lord Boros liderou 4.000 homens para defender Porto Real. Ou seja, se a gente for somar, os Verdes reuniram 4 exércitos principais na guerra, totalizando mais ou menos 36.000 soldados, se a gente arredondar um pouco. Obviamente esses números variam e foram mudando conforme as batalhas aconteciam, mas dá para ter uma estimativa do poder de mobilização do rei Aegon II. E por fim, eu tinha quase me esquecido de falar sobre isso, mas os Verdes também acabam conseguindo uma aliança com a Tríade, o Reino das Três Filhas, que era uma aliança das cidades Lys, Myr e Tyrosh. Eu não vou considerar tanto essa aliança com a Tríade, porque ela apareceu num momento muito específico da guerra, serviu ali para confrontar a Casa Velaryon, que apoiava os negros, mas assim, não chegou a somar uma grande força para os Verdes. Foi importante para eles, mas não dá para a gente ter uma grande estimativa de números e dizer que os Verdes contavam com o apoio incondicional da Tríade, porque foi mais uma situação de que a Tríade viu a oportunidade de ganhar uma vantagem para si, e isso também acabou ajudando os Verdes. Mas eu acho que eles estavam mais pensando neles próprios do que em apoiar o rei Aegon do que qualquer outra coisa. A facção negra. Já do lado dos negros, as coisas foram um pouco mais vagas. A rainha Rhaenyra tinha como principal vantagem a sua aliança com a Casa Velaryon, a casa mais rica do reino na época e que garantiu para ela um forte apoio naval. Com os Velaryons, os negros conseguiram bloquear a região da Goela e deixaram Porto Real cortada das suas principais rotas comerciais. Isso gerou crises internas na cidade, como fome e insegurança em relação ao governo dos Verdes. Além disso, a Rhaenyra também conseguiu garantir 2 alianças muito importantes, com os Arryn e com os Stark. Porém, apesar de serem aliados importantes de fato, nem os Stark nem os Arryn mandaram reforços imediatos para Rhaenyra, pelo menos não grandes reforços. O Lord Cregan, por exemplo, manteve as suas forças principais no norte em preparação para o inverno que estava chegando, enquanto a Lady Jane Arryn topou apoiar Rhaenyra só quando ela enviasse um dragão para também proteger o vale. Por isso, nenhuma das regiões enviou grandes efetivos no começo da Dança dos Dragões. Sendo assim, inicialmente, as forças da rainha Rhaenyra estavam mais concentradas num pequeno efetivo de apoiadores que ela tinha nas Terras da Coroa. Por exemplo, as casas Baremon, Brune, Birch, Celtigar, Crabbe, Darkling, Hart, Hayford, Massey e Staunton,
que apoiaram a Rainha Dragão. Porém, nós não sabemos o tamanho do exército que essas casas poderiam oferecer para Rhaenyra, mas tudo indica que não era um número muito importante e que provavelmente ficava na casa ali de algumas centenas ou talvez 1000 soldados, mas nada muito importante assim para colocar para lutar numa guerra. Era mais um efetivo para manter os castelos dessas casas e manter um apoio para Rhaenyra. Por isso, o maior exército dos negros acabou vindo das terras fluviais, onde o príncipe Daemon conseguiu reunir a maior parte das casas para apoiar a Rhaenyra. Porém, nós também não temos certeza do tamanho do exército reunido pelo Daemon. O livro nunca deixa claro qual que era o tamanho desse exército. Por isso, a gente vai ter que olhar para algumas batalhas e tentar especular um pouco os números. Durante a guerra, 3 batalhas principais aconteceram nas terras fluviais: a Batalha do Ramo Vermelho, a Batalha à Margem do Lago e o Baile do Açougueiro. Eu não vou dar spoilers sobre nenhuma dessas batalhas, eu vou pegar aqui só alguns números de soldados que elas têm. Em todas essas batalhas, os exércitos da Rhaenyra eram formados pelos Senhores dos Rios e acompanhados pelos Lobos do Inverno, que foi aquele contingente de guerreiros mais velhos e voluntários que foi enviado pelo norte para lutar pela Rhaenyra lá no começo da guerra. Nas séries têm sido chamados de Barbas Brancas. Sendo assim, os Lobos do Inverno eram cerca de 2.000 homens. E, na Batalha do Baile do Açougueiro, os homens das terras fluviais somavam cerca de 6.000 soldados. Porém, vale explicar que o livro diz que os Lobos do Inverno foram perdendo vários soldados conforme as batalhas foram acontecendo. Então, se por um lado eles eram 2.000 homens na primeira batalha, esse número foi sendo reduzido quando chegou lá na Batalha do Baile do Açougueiro. E a gente sabe que eram 6.000 soldados das terras fluviais na terceira batalha, que é o Baile do Açougueiro. E a Batalha do Baile do Açougueiro é justamente a única que diz claramente qual que eram os números das terras fluviais, que eram 6.000 soldados. Ou seja, a gente não sabe com certeza quanto desse efetivo participou da Batalha da Margem do Lago ou da Batalha do Ramo Vermelho e o quanto que foi se somando de forças das terras fluviais de uma batalha para outra. E sim, eu sei que é um pouco confuso, mas por conta disso, a gente pode presumir que, somando os Lobos do Inverno e os Senhores do Rio Tridente, a força da Rhaenyra nas terras fluviais estava mais ou menos entre 8 e 10.000 homens. Já na Campina, várias casas também apoiaram a Rainha Dragão e foram importantes para atrasar o avanço do exército Hightower pela região. E os principais apoiadores da Rhaenyra ali foram as casas Bisbury, Caswell, Costain, Footleigh, Green, Merryweather, Mullendor, Rohan e Tarly. Nossa, eu tô arrasando hoje pra falar o nome das casas, hein? Acho que não errei nenhum. Só isso também, né? O resto eu tomo droga. Mas... E na Batalha do Vinho Mel, por exemplo, é bem provável que os apoiadores... E na Batalha do Vinho Mel, por exemplo, o livro dá a entender que os apoiadores da Rhaenyra conseguiram reunir mais ou menos 15.000 homens para combater o exército Hightower que estava avançando pelo caminho do Vinho Mel. O livro, mais uma vez, não especifica o tamanho da força das tropas da Rhaenyra, mas ele diz que o número do exército negro era um pouco inferior ao número do exército verde. E o número do exército verde era de 20.000 homens. Então a gente pode presumir que o exército negro tinha entre 15.000 e 18.000 soldados. E o livro dá a entender que essa batalha estava muito próxima de ser ganha pelos negros, mas os verdes conseguiram dar a volta por cima quando o príncipe Daemon chegou montado na Tessarion e realmente virou a maré, e juntos eles conseguiram derrotar ali as forças da Rhaenyra. Mais tarde, na primeira batalha de Tumbleton, o que restou das forças da Rhaenyra na Campina se somou ao que ela tinha de exército no Tridente e também aos Lobos de Inverno para defender a cidade de Tumbleton. E é dito que esse efetivo da Rhaenyra ali tinha cerca de 10.000 homens. Porém, boa parte dessa força, desse exército da Rhaenyra em Tumbleton, acabou sendo morto na primeira batalha de Tumbleton. Mas, ainda assim, pouco depois disso, o Adam Velaryon reuniu um exército de 4.000 soldados, que era composto por homens das Terras da Coroa, homens das Terras Fluviais e por reforços do Vale de Arryn, para tentar retomar Tumbleton em nome da Rainha Rhaenyra, no que ficou conhecido como a Segunda Batalha de Tumbleton. E depois dessa Segunda Batalha de Tumbleton, que foi quase um prelúdio do final da guerra, o Benji Cott Blackwood, o Ben Blackwood, a Lady Alysanne Blackwood e o Kemet Tully reuniram mais 4.000 soldados das Terras Fluviais
fluviais para vencer o último exército verde na Batalha da Estrada do Rei, que encerrou de uma vez por todas a Guerra Civil. E bom, como eu disse, é bem possível que esses números dos exércitos da Rhaenyra sejam misturados e que provavelmente parte do exército da Segunda Batalha de Tumbleton também tenha composto o exército negro que lutou na Batalha da Estrada do Rei. Ou seja, não dá pra gente ter certeza do tamanho real da força dos negros. Ainda assim, se a gente for especular e somar esses valores, considerando essas sobreposições, podemos considerar que a Rhaenyra mobilizou 12 mil homens das terras fluviais, mais ou menos 15 mil homens na Campina, 2 mil homens do norte e mais cerca de 4 mil homens das terras da Coroa e do Vale de Arryn. Ou seja, no total seriam cerca de 33 mil soldados. Porém, para mim, esse número é bem grande porque o efetivo do exército da Rhaenyra na Campina fica bem vago no livro e não dá para ter certeza se ela realmente chegou a reunir 15 mil homens de fato ou se esse número era bem menor. Também vale mencionar que no final da guerra, o próprio Lord Cregan Stark marchou com 10 mil soldados para Porto Real, mas nesse momento o conflito já tinha acabado. Além disso, assim como os verdes tiveram apoio da triarquia, a Rhaenyra também teve apoio indireto do Dalton Greyjoy, que ganhou o aval da rainha para atacar as terras ocidentais e prejudicar o avanço Lannister no conflito. Mas o Dalton Greyjoy também não tinha uma super submissão à Rhaenyra, ele estava mais aproveitando a oportunidade para sacar e pilhar a costa oeste de Westeros. 3. Dragões. E claro, por fim, vale citar a maior vantagem que a Rhaenyra tinha no conflito, que eram seus dragões. A região de Pedra do Dragão, onde estava localizado a base da Rhaenyra, tinha o maior número dessas criaturas, embora boa parte desses dragões não tivesse um montador. Porém, durante o conflito, a Rhaenyra contou no total com os dragões Caraxes, Meleys, Vermitor, Asa Prata, Sea Smoke, Baila Lua, Shipstealer, Vermax e Syrax. Todos com capacidade para lutar na guerra e todos de fato participando de algumas batalhas. E se você quiser saber um pouco mais sobre esses dragões, especialmente os dragões sem montaria, os dragões selvagens, e também saber mais sobre a semeadura, eu já tenho 2 vídeos aqui no canal onde eu falo sobre esses assuntos que vão aparecer em algum lugar nos cards para vocês. Já do lado dos verdes, eles contavam com menos dragões, embora tivessem o apoio da Vhagar, que era a mais velha e mais poderosa dragoa ali da época da dança. E além da Vhagar, eles também contavam com o Sunfire, a Dreamfire e o Tessarion, que tinham idade para lutar. Porém, a Dreamfire era o dragão da rainha Rhaelyna, mas ela estava bastante perturbada desde o incidente com o sangue e o queijo e ficou incapaz de participar do conflito ou montar um dragão. Por isso, quando a gente olha para essa questão dos dragões, da divisão dos dragões na guerra, dessa forma sim fica bem claro que os negros tinham uma enorme vantagem. Mas, como eu já trouxe aqui em outros vídeos, havia essa questão de uma destruição mútua dos dragões e também a questão de que os dragões causariam muita destruição para o próprio reino. E como tanto a Rhaenyra quanto o Aegon tinham pretensão de governar Westeros depois da guerra, não faria sentido que eles destruíssem completamente os 7 reinos para depois governar pessoas que estariam odiando eles. Por isso eu acho que eles ficaram bem receosos em usar os dragões. E tanto na série quanto nos livros, os personagens falam isso, né? Que uma guerra que envolvesse completamente os dragões seria muito destrutiva para todos os lados e por isso eles evitaram. Inclusive, quem fala sobre isso nos livros é o Daemon, o que surpreende todo mundo, porque a galera achava que o Daemon ia querer sair matando e queimando tudo, mas ele próprio diz que o ideal seria não usar os dragões, só se realmente fosse necessário. 4. Conclusões. Enfim, olhando para essa análise, nós podemos perceber que, de certa forma, ambas as facções, os verdes e os negros, tinham números bem equilibrados durante o conflito. Mas eu acredito que faz mais sentido a gente presumir que, enquanto os verdes conseguiram reunir mais ou menos 35 mil soldados, os negros provavelmente ficaram mais próximos de reunir um total de 25 mil soldados. Especialmente porque tanto o livro quanto a série dão a entender que a Rhaenyra ficou em desvantagem numérica na maior parte das batalhas. Portanto, faz sentido presumir que, no total da guerra, ela de fato tinha uma grande desvantagem no efetivo militar. Além disso, como eu já mencionei, me parece difícil de acreditar que a Rhaenyra tenha conseguido reunir o mesmo tamanho de exército na Campina que os verdes, sendo que a Casa Hightower estava do outro lado apoiando o rei Aegon II, e a Casa Hightower por si só já representa um enorme efetivo da região. Porém, por outro lado, talvez o problema da desvantagem numérica para os negros não tenha sido o número efetivo de soldados em si, mas uma certa dificuldade que eles tiveram em mobilizar suas forças.
enquanto os verdes foram mais rápidos para reagir e para usar os seus exércitos. E, mais uma vez, vale mencionar que realmente o George R. R. Martin nerfou muito o número dos seus exércitos na época da Dança dos Dragões. É só a gente pensar que várias casas de diferentes regiões do reino apoiavam tanto a Rhaenyra quanto o Aegon II, ou seja, era de se esperar que o exército dele somasse todo o poder, o exército do Aegon, por exemplo, somasse todo o poder das Terras da Tempestade, todo o poder das Terras Ocidentais, todo o poder da Campina pro lado dele, enquanto a Rhaenyra teria todo o poder à sua disposição do norte, do vale, mas não foi isso que aconteceu. Por exemplo, o maior exército que os Lannisters reúnem na Dança dos Dragões é de 8.000 homens, sendo que na Guerra dos Cinco Reis, os Lannisters reúnem 50.000 soldados durante o conflito. E o mesmo a gente vê com o norte. Na Dança dos Dragões, o Lord Cregan leva 10.000 homens, e se a gente somar com os Lobos do Inverno, foram 12.000 homens no total, sendo que só o Robb Stark consegue marchar com 18.000 soldados para libertar o Ned Stark durante o começo da Guerra dos Cinco Reis. E lembro que no começo do vídeo eu falei que ia comentar um pouco mais sobre essa diferença de exércitos entre a Guerra dos Cinco Reis e a Dança dos Dragões. E para mim, isso pode ser uma pista, uma indicação do Martin de que os lords das grandes casas, como os Baratheon, os Starks, os Lannisters e os Arryn, estavam com pouquíssima vontade de lutar pela casa Targaryen, e que eles não viam muita vantagem, seja em apoiar a Rhaenyra ou em apoiar o Aegon. E o mesmo até aconteceu com os Tyrell, que apesar de serem muito mais próximos da casa Hightower, e ao mesmo tempo estarem numa situação meio complicada por ter uma mulher na regência, eles também preferiram permanecer neutros. A única grande casa que acabou realmente se envolvendo no conflito e que comprometeu quase toda a sua força foi a casa Tully, mas em grande parte porque a região das terras fluviais acabou ficando no meio da guerra civil. Eles literalmente ficam no meio do mapa de Westeros e ficaram no meio do conflito. E tudo isso pode ser sim uma indicação do Martin dizendo que as grandes casas de Westeros não tinham muito amor pela casa Targaryen e não faziam questão de defender os seus interesses. Provavelmente os grandes senhores de Westeros só serviam os Targaryen por uma questão de necessidade, para não serem queimados por dragões, e eles não enxergavam uma legitimidade real neles. Já por outro lado, as casas menores do reino, como os Frey, os Dustin, os Tarly, os Blackwood, os Bracken, os Lefford, os Pyke e várias outras casas, viram uma oportunidade em apoiar um dos lados na guerra para assim crescer o seu poder e influência, do mesmo jeito que os Hightower e os Velaryon fizeram por anos. Porque essas duas também são casas menores dos Sete Reinos, mas que, ao apoiar os Targaryen, acabaram crescendo muito no poder e na relevância. E talvez outras casas pequenas de Westeros viram na Dança dos Dragões uma oportunidade de crescer a si próprias e aumentar também a sua própria influência. E eu acho que esse paralelo é muito interessante porque a gente vai pensar que os Starks mobilizaram um exército muito maior para defender o seu próprio interesse. Não só para defender o próprio território do norte como independente, mas simplesmente para libertar o Ned Stark. Era uma coisa que tinha muito mais valor pessoal para o norte, libertar o Ned, do que servir o rei Aegon II ou servir a Rhaenyra. Da mesma forma, os Lannisters, quando entram na Guerra dos Cinco Reis, não estão entrando para defender mais um rei Targaryen com seus próprios interesses e se meter numa briga de família que podia ter sido resolvida se o Viserys tivesse sido mais inteligente. Quando os Lannisters entram na Guerra dos Cinco Reis, eles estão entrando para defender a sua própria legitimidade, a legitimidade do Joffrey, da Cersei, do Tommen, da Myrcella. Eles estão ali para defender o seu próprio interesse de estar no centro do poder de Westeros, no topo do poder de Westeros. E por isso eles mobilizam um efetivo enorme. E acho que a mesma coisa acontece na rebelião do Robert. As casas mobilizam muito mais tropas porque elas tinham muito mais interesse, muito mais a ganhar, tinha muito mais valor para elas lutar naquela guerra. Mas vocês sabem, eu não sou um grande fã da casa Targaryen, então faz sentido para mim olhar desse jeito, né? E avaliar que, da mesma forma que eu, talvez as grandes casas de Westeros também não gostassem muito dos Targaryen e não tivessem muito interesse em manter eles no poder. E particularmente é justamente dessa forma que eu vejo a Dança dos Dragões. A HBO tentou criar essa coisa dos verdes contra os negros, quem que se apoia. E a verdade é que eu já falei que apoio a Rhaenyra, já falei que apoio os verdes, mas sinceramente eu não apoio ninguém, porque eu não gosto da casa Targaryen e eu não faço questão que qualquer um deles vença e permaneça no Trono de Ferro. Pra mim, eu gosto muito da casa Baratheon, por exemplo, e prefiro muito mais o Robert, o Stannis, o Renly como rei, a
Myrcella não, a Shireen como rainha do que qualquer Targaryen. Então, por mim, é eles que podem se queimar e se destruir mesmo. Mas é isso, pessoal. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí desse vídeo, o que vocês acham sobre essa divisão de valores. Teve alguma informação que eu deixei passar? Tem alguma informação que vocês tenham, alguma análise que vocês tenham que ajude a esclarecer um pouco mais essa divisão de exércitos entre os dois lados? Deixa nos comentários que eu vou estar lendo tudo e respondendo o que eu puder. Também não se esqueçam de se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.